Então, muito bom dia a todos, queridos amigos e amigas do Centro Espírita João Batista, para mais esta palestra virtual dedicada aos nossos amigos pais que estão aqui conectados dentro da nossa atividade dominical de evangelização infanto-juvenil, Mocidade Espírita e Grupo de Pais Paulo Zerbrito. Como sempre fazemos no início de nossa atividade, vamos unir os nossos corações, unir os nossos pensamentos em uma singela oração de agradecer pelo dom da vida, por estarmos vivos, aqui sintonizados, em prol da doutrina espírita, da divulgação e da prática dessa doutrina consoladora. Nos sintamos felizes, abençoados, rogando que a espiritualidade benfazeja, esses abnegados trabalhadores da seara de luz do Divino Mestre possam aqui se fazer presente, intuindo nosso amigo expositor, amparando os trabalhos desta manhã maravilhosa de domingo. Com a oração do Pai Nosso, a conhecida oração dominical, nos permitamos então orar em pensamento e em sentimento para que possamos iniciar essa atividade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, que nos ampara e nos conduz, hoje e sempre. Que assim seja. Caros amigos e amigas, aqui conectados nesta plataforma virtual, temos a grata satisfação de receber um novo amigo, o nosso querido irmão José Roberto Rigby, que nos fala lá da cidade de São Paulo, para que pela primeira vez em nossa casa ele desenvolva um tema, uma palestra dirigida aos nossos amigos pais conectados. O tema que ele escolheu é de suma importância, que nós vivenciamos e sabemos o quão é necessário lidarmos com a ansiedade. Foi o tema escolhido pelo nosso irmão. Ele, como já falei, é morador da cidade de São Paulo e frequenta uma grande casa espírita chamada Seara Bendita. Desde já dou os parabéns por ele fazer parte desse agrupamento com mais de 2.000 trabalhadores. Acredito que é uma tarefa hercúlea levar à frente a mensagem, a prática da doutrina, como Allan Kardec nos ensinou. Falando um pouquinho mais do currículo do nosso amigo Luiz Roberto Rigby, ele é formado em administração de empresas, mas ele também estudou pedagogia espírita, tem cursos de especialização mediúnica, como transe e mediunidade, e também de orientação doutrinária para trabalhadores que trabalham no ramo da desobsessão. Então, é um currículo louvável. Esperamos que tenhamos um encontro absolutamente harmonioso e fraterno. Seja bem-vindo, nosso amigo e irmão José Roberto Rigby. Sem mais delongas, a palavra é sua. Ele já, de antemão, ele permite que nossos amigos que estejam conectados interajam com ele no desenvolvimento da exposição, né? É só usar a plataforma, a ferramenta da plataforma, levanta a mãozinha, nosso amigo Edmur, então intervém para que possamos interagir, fazendo desse encontro um maravilhoso encontro e que podamos sair daqui reforçados em nossa fé, com esse conhecimento que com certeza ele vai nos trazer sobre essa temática, a ansiedade. Por favor.
amigo e irmão. Bom dia, irmãos em Cristo, que os benfeitores espirituais nos auxiliem e que Jesus nos inspire nessa exposição à luz do seu Evangelho. Esse tema ansiedade ele é um tema sempre presente no ser humano. Nós temos que ter um certo desconforto buscando a evolução que está na nossa doutrina. Mas quando isso começa a ter um acréscimo, é esse o tema que nós discorreremos hoje e fomos buscar em Jesus, em Paulo, em Pedro, o que eles nos ensinaram a respeito. Então, nós começaríamos com Jesus. Frase de Jesus, ensino de Jesus. Não vos inquieteis pelo amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, através de Mateus, no capítulo 6. Então, essa preocupação, Jesus já nos deu um caminho para que possamos lidar com isso dentro do seu Evangelho, que é um código de conduta. Nós diríamos que a reunião de todas as nossas ansiedades não altera o nosso destino. O nosso destino, por mais que nos preocupemos, ele não tem essa capacidade de alterar positivamente. Talvez, de uma outra forma que não seja positiva, nós vamos falar aqui durante a nossa exposição. O que alteraria o nosso destino? Paciência, de esperar, vontade de agir no momento certo e as nossas ações. E, às vezes, sabedoria para distinguirmos uma da outra. Para transformá-lo, a ansiedade nunca é útil, porque ela é uma pré-ocupação. Ela não é uma ocupação, ela é uma ocupação virtual, uma ocupação fantasiosa, porque eu estou construindo uma série de coisas fantasiosas ali na minha cabeça e estou começando a agir em função de coisas que não são concretas. Essa palavra ansioso, muitas vezes, nós ouvimos as pessoas falarem assim: eu sou ansioso, eu tenho uma ansiedade. E já ouvimos algumas pessoas referindo-se a isso quase que de uma forma: eu sou ansioso, né? E aí nós fomos olhar no dicionário o que é ansioso, o que quer dizer isso. E um dos sinônimos de ansioso é perturbado mesmo, né? Então, o dicionário, se está correto, está nos dizendo aí para a gente tomar cuidado. Eu sou ansioso, se a gente pensar eu sou perturbado, é melhor que essa ideia não passe muito pela nossa mente, que de repente nós podemos nos apropriar dela. A ansiedade, não sei se vocês já perceberam, ela sempre precede a ação de cair. Nós poderíamos dizer que a ansiedade quase que materializa o negativo. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, que é extraordinário, porque às vezes a gente tem para. Não, eu vou ler o livro, então eu já começo do capítulo 1, que é o primeiro. Mas essa introdução do Livro dos Espíritos é excepcional. E ainda não bastasse a lucidez, a pedagogia de Kardec, nas traduções do Herculano, Herculano Pires acrescenta notas. Mas Kardec nos traz uma analogia e conta uma história hipotética, de um viajante que foi ao Ártico, ali na região gelada do planeta. Então ele estava desatento, caminhando, invigilante, foi para lá, foi para cá, tudo gelado, tudo branco, e ele perdeu-se. Ele não sabia de onde ele vinha e nem para onde ele ia. Aí ele começou a movimentar-se. Dentro dessa movimentação, ele se desesperou.
No seu desespero, ele começou a blasfemar. E daí ele começou a gesticular, gritar e pular dentro ali daquilo que nós chamaríamos da sua ansiedade descontrolada. Que, aliás, a ansiedade é sempre descontrolada mesmo, né? E ele cria uma avalanche. E uma avalanche, numa região que tem neve, ela é perigosa. E ele foi soterrado por essa avalanche. Nesse momento, Kardec pergunta: o que houve? Né? Alguém poderia dizer que Deus castigou? Não. Ele foi responsável. Porque quando ele começou a blasfemar, gesticular, gritar, pular, ele alterou o equilíbrio daquela neve. E, a partir do primeiro floco de neve que caiu, aí entra numa região, numa situação em cadeia, e ele teve uma avalanche. Então, ele foi responsável por aquela situação que estava em equilíbrio e que ele não teve a tranquilidade de gerenciar. Então, ele é responsável. A ansiedade é uma tendência que nós temos de superestimar. Então, nós temos um problema grau 10, ele passa para 50 e instantaneamente para 100. Então, estamos superestimando. É diferente de subestimar. Eu tenho algo para resolver, aquilo demanda a minha atenção, demanda a minha atitude, mas eu tenho preguiça. Vamos esperar um pouquinho, vou fazer depois. Então, o que nós estamos entendendo é que não superestimar o que não existe e nem subestimar aquilo que nós temos que fazer, porque nos compete fazer. Está errado ser ansioso? Seria uma pergunta que nós faríamos. E nós diríamos que sim, está errado. Porque todo ansioso é pessimista. Vocês já perceberam isso? Todo ansioso, nenhum ansioso fala assim, isso vai dar tudo certo. Nenhum ansioso fala isso. Todo ansioso fala, isso aqui vai dar errado, isso aqui você vai fazer errado, isso aqui vai acontecer. Então, ele constrói tudo de uma forma pessimista. Alguém já viu um ansioso otimista? Não, o ansioso está ali cozido na brasa do seu, do seu fogo criado ali pela ansiedade. Agora, o ansioso sempre se frustra, porque a realidade é sempre outra. É sempre outra. Nós temos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, esse capítulo 5 chama Bem-aventurados aflitos. E o Evangelho ele tem 5, 6 páginas, em média, cada capítulo. Quando nós chegamos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que são os aflitos, são os ansiosos, de alguma forma, né? Esse capítulo, dependendo, ele pode chegar a 16 ou quase 20 páginas. Então, o Evangelho de Jesus já sabia da nossa dificuldade. Então, o capítulo 5 trata dessa aflição. Agora, essa aflição, ela pode ser produtiva ou improdutiva. Então, nós poderíamos comparar isso com um carnê. Se eu tenho um carnê e estou pagando com alegria, aquele carnê eu vou trabalhando, vou quitando, sei que as últimas folhas serão as mais difíceis, mas eu estou quitando aquilo com alegria. Agora, se eu começo a ter um sofrimento inútil, aquilo eu vou ter que pagar do mesmo jeito. Posso pagar em dia, eu posso pagar atrasado com juro e correção, porque a atitude cada um de nós tem que fazer. Mas quando eu tenho alegria, aí nós lembramos do ditado da vovó, né? Que quem corre por gosto não se cansa. Você sabe que vai pagar, que tem que pagar, que é difícil, vai indo.
Uma recomendação é para não sermos ansiosos. O futuro sempre chegará a 60 minutos por hora, nem mais rápido, nem mais devagar. Nós temos o nosso tempo, aquele que convive conosco tem o seu tempo, mas principalmente existe o tempo de Deus. Esse tempo é sábio, esse tempo é aquele que é necessário para nós. O ansioso seria assim como alguém que fala, eu tenho que fritar um ovo, eu tenho que fritar um ovo, eu tenho que fritar um ovo. Ele vai lá, pega o óleo, põe a frigideira no fogo e começa a sapecar na frigideira. E a frigideira está lá quente, aí ele fala, ai meu Deus, eu não comprei os ovos. E aí ele começa a se preocupar, onde vai arrumar ovo, se ele pode, se ele não pode fazer o ovo, não chegou. E às vezes nem onde ele está lá, não se sabe se vai encontrar o ovo. Às vezes nós desperdiçamos nosso tempo, nossa energia, num futuro que nós não controlamos, não sabemos se vai acontecer, e se esse futuro acontecer, nós não sabemos se estaremos lá. Porque às vezes nós prevemos todas as possibilidades e simplesmente, quando aquilo tudo acontece, não estamos lá. A ansiedade, ela não é um bom conceito. Para ilustrar isso, nós traríamos aqui uma história. Era uma jovem mãe, tinha ali uma filha de 7, 8 anos. A filha estaria. A mãe aguardava a filha voltar da escola, estava preparando o almoço. Aí a menina entra, senta, a mãe ali na cozinha preparando, ela senta na mesa, a menina abre ali os cadernos, a mãe estava de costas nesse momento, e a filha diz, mamãe, a mãe pergunta, como é que foi a aula hoje? O que aconteceu? Ah, mamãe, eu queria fazer uma pergunta. O que é sexo? A mãe ficou petrificada. Falou, meu Deus, eu sabia que isso poderia acontecer um dia, mas eu pensei que demoraria um bom tempo ainda. Mas com essa idade eu não estava preparado, não estou preparado para isso. Mas eu não posso deixar minha filha sem responder. Respira fundo, vira, vai lá e explica para a filha. Entendeu? Não, não entendi. Aí a mãe pega um papel, esparrama na mesa e começa a desenhar para explicar a questão. Desenha, desenha. Você entendeu, minha filha? Falou, não. Aí a mãe falou, não tem jeito. Essa história é da época da Barça. Os mais jovens não vão lembrar o que é enciclopédia Barça. Mas ela tinha umas folhas ali, umas transparências muito bem feitas, que era um negócio explícito total. E foi lá e passou a tarde toda explicando para a filha, mostrou todas aqueles esquemas, fotografias, aquilo tudo, e falou, você entendeu? Aí a menina falou, olha, mamãe, eu entendi. Agora eu só não sei como é que eu vou fazer para colocar tudo isso no quadradinho. Aí a mãe falou assim, mas que quadradinho, minha filha? Ela falou o seguinte, mamãe, quando nós saímos da escola, a professora deu esse papelzinho e nós tínhamos que colocar o nosso nome, a nossa idade, o endereço. E lá estava escrito sexo, e tinha um quadradinho escrito M e um quadradinho escrito F. E eu não sei o que é isso, mamãe. Aí a mãe percebeu que a ansiedade dela não foi útil, porque ela precipitou uma coisa que não tinha a menor necessidade de acontecer.
E aí, lá no Evangelho de Jesus, no capítulo 25, no item 7, nós escutamos um poema de Jesus. Isso é capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Nós recomendaríamos que vocês lessem esse poema. É um poema de Jesus. E vocês conhecem, mas ele fala: observai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Continua Jesus. Não estejais inquietos com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 7. O texto completo está lá em Mateus, no item 6, no capítulo 6, a partir do 19. E Jesus quase que deixa uma pergunta: existe ansiedade na natureza? Não. Tudo vai acontecendo. Nada na natureza tem dificuldade, porque essa ansiedade não está instalada. A ansiedade é humana. A ansiedade é humana. Ela veio junto com a razão, mas ela não é a melhor aplicação que nós poderíamos fazer da razão. Não confundir ansiedade e preocupação, que é inútil, com previdência e planejamento, que é útil. Que plano nós vamos fazer, de que maneira, como é que nós vamos executar isso. Porque na hora do trabalho, na hora do problema real, às vezes nós nem temos tempo de nos preocupar. Para ilustrar isso um pouquinho, tem a história de um barqueiro. Ele era um barqueiro que atravessava as pessoas do rio. Naquele dia, tinha um grupo de pessoas e tinham diversos barcos que faziam a travessia. E um senhor vai lá e fala assim: qual é a lei que regulamenta essa travessia? Eu falo: isso aqui não tem lei nenhuma. Isso aqui eu herdei do meu pai herdou do meu avô, a gente está sempre fazendo travessia, o nosso meio de vida. Ele fala: se vocês não têm leis que regulamentam isso, vocês estão perdendo 50% das suas vidas. Aí o barqueiro falou: olha, mas para entender desse negócio de viver, eu tinha que saber ler e escrever. Eu não tive oportunidade de aprender a ler e escrever. Então, eu não posso nem me preocupar com questão de leis. Vira ali uma outra senhora e fala: você não sabe ler nem escrever? Você perdeu 50% da sua vida também. Segue a travessia, no meio da travessia começa um vento, levanta a onda daqui, onda de lá, o vento aumenta, uma onda gigantesca vem para cima do mar. O barqueiro fala para eles: vocês sabem nadar? Eles falam: não. Então vocês perderam 100% da vida de vocês. Então, toda essa preocupação, toda essa ansiedade na hora do problema, eles não tiveram tempo nenhum para fazer. E, às vezes, nós poderíamos trazer aqui também, nessa nossa reflexão evangélica, aqui no nosso cotidiano, cidades, né? Nós somos de cidades consideradas grandes, como é que o malfeitor ataca? O malfeitor de rua, aquela pessoa que comete delitos na rua. Ele cria uma ansiedade dentro de nós, nos distrai, burla a nossa vigilância, e aí esse malfeitor, esse delinquente, ele comete aquilo que, por exemplo, seria o assalto. Então, ele cria uma ansiedade artificial e essa ansiedade faz com que, na distração, ele possa perpetrar o seu crime. Aí nós ficamos pensando o seguinte: nós somos reencarnacionistas. Temos queridos que partiram, que estão do lado de lá, porque o amor de Deus é eterno. Mas nós temos também
pessoas que tiveram dificuldades conosco, pessoas que estão do lado de lá, com 24 horas por dia, mentalizando naquelas dificuldades. Jesus os chama no Evangelho de inimigos desencarnados, que também seriam os obsessores. Então, nós faríamos a seguinte pergunta: até que ponto essa ansiedade nossa, ele é um descontrole psíquico mental nosso, ou até que ponto nós tínhamos uma ansiedade do tamanho de um grão de mostarda e aquele obsessor potencializa aquela situação dentro de nós para nos deixar aquela criatura em níveis insustentáveis de convivência, criando dessa forma um processo obsessivo. Lembrando que o obsessor não coloca defeito em ninguém. Eles sinalizam aquilo que nós temos de fraqueza, os nossos chamados calcanhar de Aquiles. Então, aquilo que era pequeno, ele potencializa, reverbera, ecoa, e ali ele passa, utilizando a nossa fraqueza, no caso aqui, essa tendência para a ansiedade, para nos colocar numa situação de desequilíbrio. Agora, às vezes, sobre a reação às adversidades. Porque a adversidade nós temos aqui, o mundo é de provas e expiações, não dá para esperar nada diferente do mundo de provas e expiações. E nós traríamos aqui um episódio de um filho e um pai. O filho estava ansioso, tinha um problema. E todo ansioso não tem muita dimensão de realidade, né? O pai era um chefe de cozinha. E ele foi, na hora do almoço, expor toda a sua problemática ao pai. Vocês imaginam, um chefe de cozinha, na hora do almoço, como é que estava? Ele começou a falar e o pai falou: ai, meu filho, eu estou ouvindo, vai falando, estou prestando atenção, né? Aí o pai continuou com os seus quefazeres, aí falou: filho, eu preciso de uma ajuda sua. Você pode pôr, por gentileza, 3 panelas no fogo com água? O filho falou: posso. Aí colocou. Aí o pai continuou ouvindo. Aí ele falou: filho, você, por gentileza, pode colocar na primeira panela cenouras? Essa cenoura que veio aqui da feira, você pode colocar. Na segunda, eu vou pedir para você colocar ovos. Aí ficou esse processo ali das 3 panelas e o filho se rebelou contra o pai. Falou: papai, eu vim lhe contar um problema e você fica com seus quefazeres e você ainda me pede para ficar fazendo coisas aqui, parece que não percebeu que eu estou com um problema. Aí o pai falou: não, eu estou muito preocupado e eu vou fazer o possível para te ajudar. Eu vou te pedir uma gentileza. Lembra aquela cenoura que a gente pôs na água fervente? Lembro. Tira, por gentileza. Agora, mexe nela. Ele falou: como você colocou a cenoura nessa água quente? Ele falou assim: estava dura. E agora? Agora ela está mole, está macia. Na segunda panela, o que você colocou? Ah, eu coloquei ovos. Como é que os ovos entraram aí? Ah, ovo, papai, ovo dentro da casca é mole. Quebra a casca e olha o ovo, Dani. Ele falou: como é? Ah, agora eles estão duros, eles estão cozidos, estão duros. Mas o que tem que ver isso? Eu falei: meu filho, as nossas adversidades na fervura quente da vida, às vezes nós somos cenouras que, através das nossas dificuldades, entramos duros e vamos nos flexibilizando, nos amolecendo. Às vezes a gente entra muito molão, muito, que nem o ovo está lá dentro, e na fervura da vida, aquilo nos deixa resistentes, rígidos, fortes.
Esses são os problemas da nossa vida. Aí o filho interessou no assunto e disse, mas papai, e essa terceira panela? Essa terceira panela, meu filho, você põe em pó que nós vamos tomar um cafezinho muito gostoso, porque às vezes um cafezinho quentinho, a gente começa a concentrar no café e a solução brota quase que do nada dentro de nós aqui. E às vezes nós perguntaríamos, diante das adversidades da vida, quem nós somos? Quais seriam as nossas reações? De cenouras que entraram duras e ficaram tenras e macias, os ovos que entraram molões e saíram rígidos, fortes, firmes, ou aquele cafezinho que significa aquela pausa, aquela tensão. Esse cafezinho pode ser o cafezinho que vocês estão entendendo, mas pode ser um cafezinho, um momento de uma ligação, um cafezinho com Jesus. Fala, Jesus, vamos tomar um cafezinho? Senta aqui, Jesus. Eu vou te contar e você vai falando. Quantas vezes já chamamos aqui Jesus para conversar? Eu chamo Jesus para conversar. Eu falo, Jesus, senta aqui nessa cadeira que eu vou explicar meu problema. Explico, explico, explico. Jesus nunca me deu razão. Nunca. Mas ele me fez ver onde eu estava errado. Então, isso é um cafezinho com Jesus que nós podemos observar. Existe uma frase, todos nós conhecemos, né? Ela não é de um espírita, é de um padre. E ele fala, não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. A gente quer pensar que é isso. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência curta. Essa experiência é muito curta, porque uma encarnação na eternidade é o tic-tac de um relógio. E às vezes nós temos dificuldade de entender. Esse padre, ele é um padre jesuíta, uma frase maravilhosa dele, né? Aí, ele escreveu um livro sobre isso, a igreja não gostou, proibiu todo, só não excomungou porque não deu, mas é uma frase maravilhosa, maravilhosa. Então, é uma criatura, um estudioso que falou, a minha alma é maior do que qualquer invenção de um homem, né? E as nossas situações vão materializando no nosso espírito soluções, ou vão espiritualizando a nossa matéria, porque nós estamos nos desprendendo da nossa materialidade através da nossa espiritualização. Nós temos formas de combater a ansiedade, porque às vezes vocês podem falar, mas Roberto, você fica falando que o tempo todo, nos problemas da ansiedade. Agora, como é que nós poderíamos combater isso que tem dentro de nós? Paciência é uma ferramenta extremamente importante. A paciência nos dá um equilíbrio edificante. Ela vai fazendo com que nós nos organizemos, com que nós possamos buscar dentro da nossa essência, navegando no oceano do nosso coração, junto com Jesus, junto com a espiritualidade superior, buscando esse nosso equilíbrio. Esse equilíbrio parte da essência do nosso coração, mas recebemos auxílio espiritual dioturnamente. Não percebemos, senão deixaríamos de lutar. Equilíbrio edificante e paciência operosa. Paciência operosa, ela é uma paciência que, na hora de calar, nos calamos, na hora de falar, nós
falamos. E paciência, sobretudo, conosco. Aí vocês vão falar assim, mas é muito difícil eu saber o que é paciência operosa e que eu tenho que fazer algo, e paciência, vamos dizer, passiva, que eu tenho que simplesmente esperar e que eu não posso fazer nada naquele momento, né? Isso nós poderíamos falar aqui da tempestade. Muitas vezes, na tempestade, nós não podemos lutar contra aquilo. Isso tem um episódio de Jesus que ele estava lá na barca fazendo a travessia e entrou a tempestade. E todo mundo apavorou. Jesus estava ali tranquilo, né? Então, porque ele, naquele momento, nos deu uma lição dizendo que a tranquilidade nesses momentos talvez seja a melhor atitude. E esse ensino, essa parábola de Jesus, esse fato da vida dele, também tem uma história paralela, que é uma história muito interessante. O, o, o navio estava no meio de uma tempestade, todo mundo desesperado, e os marinheiros começaram até a passar mal e ficar desesperados. Aí foi um caos geral. E tinha um menino para adolescente, que estava dormindo. E o povo, na sua ansiedade, se desesperou com esse menino. Falou, escuta, todo mundo preocupado aqui que vai morrer, até os marinheiros aqui passando mal, todo mundo aqui desesperado e você dormindo? Como é que você consegue dormir numa situação dessa? O menino fala, porque o comandante desse bar é meu pai, e eu confio no meu pai. Eu tenho uma fé extraordinária no meu pai. Nessa história, o pai era o comandante do navio, o comandante naval, o comandante marítimo. Mas quem é o supremo comandante de nossas vidas? Jesus, o Cristo Jesus. E esse Jesus, na tempestade da vida, lá no seu evangelho, ele deixou testemunho. Não é que ele falou, quando vocês estiverem na tempestade, vocês... Não. Ele estava lá na tempestade com serenidade. E, aliás, poderíamos dizer que, no sentido assim figurado, a vida de Jesus foi uma tempestade. Porque antes de nascer, o que o imperador queria? Matar todos os meninos, porque o foco era Jesus. Então, antes de nascer, já era uma tempestade. E até o seu derradeiro momento, crucificado foi, e ainda teve uma série de situações, até ali com a ressurreição, o corpo. Então, foi um exemplo de vida, onde Jesus superou com absoluta segurança, com fortalecimento, nos dando o exemplo. E aí nós podemos dizer, abram qualquer página do Evangelho de Jesus, qualquer. Vejam se Jesus não estava tentado, se Jesus não estava numa armadilha, se Jesus não estava numa situação que todo mundo sabia como fazer e Jesus tirou uma lição extraordinária ali. Qualquer página, qualquer página. Então, dentro daquela situação, Jesus deu o exemplo porque ele é o nosso modelo. São formas de combater a ansiedade. Equilíbrio edificante, paciência operosa. Sobretudo conosco. Termos paciência conosco. Não somos criaturas onipotentes. Temos nossas limitações. Segundo, nós temos que entender a realidade que nos cerca. Nós temos uma realidade que nos cerca. E nós temos uma dificuldade muito grande em perceber essa realidade. Nós não temos plena consciência de nós dentro da situação, dos outros dentro da situação e daqueles fatores que não temos controle. Então, temos que ter consciência própria da situação e de nossas limitações. E aí, nós traríamos aqui Emmanuel, Chico Xavier nos trazendo Emmanuel.
que o Chico traz aqui a aflição vazia. Está lá no livro Encontro Marcado, de Chico Xavier e Emmanuel. Ele fala sobre a aflição vazia. Falarmos que é um belo texto de Emmanuel é redundância, porque aí alguém ia falar, mas qual texto de Emmanuel não é brilhante? Todos são brilhantes. A lucidez, quando a gente fala de Emmanuel, duas coisas nos vêm à cabeça. Primeiro é a lucidez e o conhecimento do ser humano. E segundo, Emmanuel não passa pano, não passa a mão na cabeça. Ele fala, o foco é esse, eu vou te dar a medida certa. Algumas pessoas dizem que Emmanuel, ele é muito severo, não. Absolutamente justo, porque Emmanuel viveu todas essas situações. E mesmo lá com o Chico, ele tinha uma série de questões com o Chico que ele nunca deu moleza para o Chico. Agora, nesse momento, nos ocorreu uma história. História não, isso é um fato que ocorreu com o Chico. Isso é fato que ocorreu com o Chico. Se nós tivéssemos que dar um nome, essa história se chamaria Noite dos Bofetões. Alguém aqui conhece? Perguntar se alguém conhece a história? Rosário, é uma história maravilhosa e não é conhecida. O Chico tinha uma função humilde numa repartição pública. E quando o Chico começou a ficar assim, famoso, as pessoas iam procurar. Naquele dia apareceu uma senhora perturbada na repartição. Suzano já fez aí um... Aí o Chico, ele estava trabalhando no fundo e o encarregado, ele falou, o Chico, preciso falar com ele agora. O encarregado da repartição já não aguentava mais aquilo, falou, o Chico está na casa dele. Só que o Chico estava lá no fundo. Aí ela foi do outro lado da cidade, na casa do Chico, bateu, para de falar com o Chico agora, porque meu problema é urgente. Aí a pessoa falou, não, ele está na repartição. Não, não está, eu tenho certeza. Então ela voltou batendo tamanca na repartição. Só que nesse momento o Chico saiu. Aí o encarregado, ele foi lá e falou assim, não, o Chico não está aqui, eu falei para a senhora. Não, porque está que eu estou falando. Se a senhora quiser entrar, a senhora entra aqui e pode olhar tudo. Né? A senhora olha com seus próprios olhos. Saber que o Chico naquele momento não estava. Aí ela se convenceu de alguma forma, foi embora. E lá o centro começava a atividade ali por volta de 8 horas. E ela não foi a primeira a chegar na fila, foi a segunda. E ficou lá, bufando, esperando o Chico. E a hora que abriu a porta do centro, ela irrompeu no centro, foi para cima do Chico. Aí eu vou pedir licença, porque são palavras textuais. E ela falou, o que você pensa que está fazendo comigo? Eu estou necessitado, você é um mentiroso, fala que tem caridade, não tem, e me fez esperar o dia todo e, no descontrole, parte para cima do Chico aos socos e bofetões. Termina essa cena dantesca, vai na sala de passe, senta e fala, e agora me dá o passe, que eu estou o dia todo esperando aqui para receber o passe. Aí o Chico para, e o Chico ficou ali, parado e não conseguia sair do lugar. Aí o Emmanuel aparece nesse momento. Fala, Chico, ele assusta, né? Porque o Emmanuel é uma presença fantástica. O que foi? Aí o Chico fica naquela questão, né? E agora quer que eu dou um passe? Eu falei, o que você está esperando para dar o passe? Vai lá e dá um passe nela agora. Ela já está na câmara de passe. Aí o Chico dá um passe nessa criatura. Um passe do Chico saiu saltitante do centro, né?
Aí o Chico ficou amuado no cantão. Aí o Emmanuel foi para cima do Chico e disse: o que está acontecendo? Nada. Como nada? Não, não é nada. O que está acontecendo? E o Chico ali, com o Emmanuel, tinha que falar, né? Não tinha jeito. Eu falei, mas ela está errada e eu estou com a razão. E como é que fica? Aí o Emmanuel fala: você está com a razão, mas ela está com a necessidade. E entre a tua razão e a necessidade dessa irmã em desespero, ela que é a real necessitada. Então, o Emmanuel tem essas histórias, né? E às vezes a ansiedade levou essa criatura a isso. Então, ele chama isso de aflição vazia. Muito calor, pouca luz. Nos toma tempo útil e feliz. E já falamos anteriormente, nós temos ansiedade própria ou de uma maneira mais leve, o personal encosto, que é aquele que encosta na pessoa e que potencializa essa nossa ansiedade. Porque errarmos e nos descontrolarmos pela nossa ansiedade está errado, mas vá lá. Mas por conta de um obsessor, desse personal imposto, desestabilizarmos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa coletividade, aí não está justo. E nós traríamos também aqui, todo mundo conhece a Arca de Noé, né? A história de Noé, né? Todo mundo conhece. Vocês aprenderam alguma coisa com Noé? Todo mundo conhece, né? Então, olha como a gente, às vezes, de uma coisinha simples, nós podemos aprender muita coisa. E nós dividiríamos o que nós aprendemos com Noé. Primeira coisa, não perca o barco. Quando as oportunidades se apresentam, especialmente para evitar um grande problema, precisamos reagir e rápido. Então, não vamos perder as oportunidades que apresentam na nossa vida, que podem causar ansiedades no futuro. Lembrem-se, estamos todos no mesmo barco. Esse é o aspecto fraterno da nossa doutrina. Estamos todos no mundo de provas e expiações, estamos todos nivelados por baixo. Ninguém é melhor do que ninguém. E se estamos no mesmo barco, se o furinho do barco que está entrando água está debaixo do meu banco ou do banco do outro, aquele furinho vai afundar o barco todo. Estamos todos no mesmo barco. Planeje com antecedência. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Então, esse planejamento é a evangelização da criatura própria, filhos com a evangelização infantil, e evangelização quando temos oportunidade de trazer o Evangelho de Jesus. Esteja em forma. Quando você tiver 60 anos, e nós lembramos que Noé tinha 60 anos, lá a Bíblia nos conta. Quando você estiver com 60 anos, alguém pode lhe pedir algo realmente grande. Então, esteja em forma. Esse estar em forma pode ser no sentido físico, pode ser no sentido educacional, pode ser no sentido evangélico, doutrinário, o que vocês imaginarem aqui, porque o ensinamento aí de Noé é muito grande. Não dê ouvidos às críticas. Prossiga com o seu trabalho que deve ser feito. Persevere. Dá para imaginar o tempo seco, o sol de rachar, sem chuva, porque lá era deserto, e Noé construindo uma arca. Quantas pessoas foram demovê-lo da ideia? Mas ele perseverou. Construa o seu futuro em terreno alto. Alto, ele construiu no alto do monte, a arca. Mas aqui alto é no sentido divino.
para que nós possamos resistir às tempestades da nossa vida. 7, viagem aos pares. Isso aqui é família. Vocês perceberam que entrou todo mundo junto e que saiu todo mundo junto da arca? Assim são os nossos problemas. Não adianta pular no meio do caminho, porque quem tivesse pulado no meio do caminho teria sido salvo. Às vezes a gente quer ser rápido, rápido, rápido. Velocidade nem sempre é vantagem. Caramujo, que é o mais lento, e o leopardo, que é o mais rápido, entraram juntos e saíram juntos. Estavam todos a bordo e a velocidade não foi nem vantagem para um, nem prejuízo para outro. Quando você estiver estressado, flutue. Flutue por um momento. Deixe um tempo. Espere a tempestade passar. E nós lembramos que a arca não tinha nem motor e nem vela. Ela flutuou durante todo o período da tempestade e flutuou com sucesso, porque era o que ela podia fazer naquele momento. Antes teve muito trabalho, depois teve a solução, mas naquele momento era o que podia ser feito. Lembrem-se, a arca foi construída por amadores. Noé foi a primeira construção naval dele e deu certo. E o Titanic foi feito por profissionais. Não completou sua primeira viagem. Ele ficou na metade da sua primeira viagem. Então, amador aqui poderia ser entendido, uma brincadeira aqui, semântica, aquele que ama, aquele que faz por amor. Né? A frase aqui fala amador contrário de profissional, e nós estamos salpicando com o amor do Evangelho que ele nos traz e nos ensina. E não importa a tempestade, quando você está com Deus, sempre haverá um arco-íris à sua espera. Sempre quando você estiver com Jesus, com o Evangelho, haverá um arco-íris à sua espera no final da tempestade. Será salvo aquele que muito amou, não aquele que muito sofreu. Será salvo aquele que muito amou, não aquele que sofreu por ansiedade. E Pedro também nos traz uma frase que nós gostaríamos de deixar como reflexão. E lançando sobre ele, Pedro falando na sua carta, e lançando sobre ele, esse ele em letra maiúscula, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, item 7. E Pedro conhecia Jesus muito bem, porque conviveu e tinha um coração extraordinário. É isso que gostaríamos de dividir com vocês sobre ansiedade, trazendo Paulo, trazendo Pedro e principalmente Jesus ali nessa parte do seu evangelho que é tão construtiva para nós. Agradecemos a atenção de vocês e que estamos à disposição se tiver aqui alguma colocação. É isso que eu ia deixar aí para o pessoal, né, que desejar se manifestar, né? Queridos amigos, amigas, este é o momento que nós possamos abrir fones, interagir com o nosso irmão, Luiz Roberto, que nos propiciou essa maravilhosa exposição sobre esse tema, né? Ansiedade, com várias exemplificações, várias analogias atuais e históricas para a fixação dessa temática, né? Não nos preocupemos com o futuro, né? O amanhã se basta por si só, né? Cuidemos do hoje. Então, esse é o momento em que nós deixamos os microfones abertos
antes de encerrarmos. Então, Sara. Roberto, muito obrigada, muito bem colocado tudo que você dirigiu aí a nós. O que é interessante que cada palestra que nós ouvimos sempre tem alguma coisa que a gente fica a refletir mais, né? Eu estou refletindo, Roberto, sobre a cenoura e o ovo. Porque daí eu me vejo assim, né? Quando a gente é bem mais jovem, a flexibilidade que nós poderíamos já estar treinando, eu vejo isso por mim, né? Eu digo por mim. Parece que a gente ainda não quer, a gente tem assim, como diz, a gente acha que a gente é o dono da verdade, muitas vezes a gente não tem essa flexibilidade. Então, é a história da cenoura. Depois o tempo vai passando e a gente começa a ver que não tem jeito, ou vai, né? Tem que cozinhar mesmo. E o ovo é a mesma coisa, das dificuldades que a gente vai passando e como a gente vai se fortalecendo, né? E temos muito, muito, muito que aprender. Eu mesmo tenho muito ainda que caminhar, ou aqui ou do lado de lá, mas a história da cenoura e do ovo, isso daí vai ficar bem dentro de mim aqui, para mim todo dia treinar esse daí, porque caiu em cima assim. Muito obrigada, viu, Roberto? Obrigada mesmo. Nós que agradecemos aqui as palavras carinhosas de incentivo. Obrigado. Obrigada. Muito bem. Então, a Unesina gostaria também de falar. Então, eu também gostei muito da história do ovo e da cenoura, mas me marcou mais a história do Emmanuel e o Chico, porque eu fiquei pensando, será quantas vidas eu vou precisar para dar um passo numa pessoa que eu estou com raiva no momento e controlar essa minha ansiedade, né? Essa necessidade que eu tenho que o passe venha rápido, que eu quero agora, eu preciso já. Então, isso mexeu bastante. Já leu a esse respeito, mas não caiu essa reflexão que o Roberto fez agora. Então, a minha questão aqui agora, nossa, como eu vou conseguir acalmar o meu coração nesses momentos tensos, onde alguém me agride, e conseguir aplicar um passe nessa pessoa, assim, no sentido geral, sabe? De desejar o bem para aquela pessoa naquele momento. Então, eu gostaria que fosse nessa ainda, mas, se não for possível, eu quero me preparar para agir assim numa próxima vida. Então, é isso. Obrigada, Roberto. Nós que agradecemos. Amai os vossos inimigos, senão o que fazes diferente, né? Esse é o ensinamento de Jesus, né? Se você ama somente os que o amam, que diferença tens dos gentios, né? Aquelas pessoas que não tinham o sentido de Deus ainda. É a nossa luta, minha querida Nesina, é a nossa luta, é a nossa luta. Lembrando que essas palavras que falamos atingiram primeiro nossos ouvidos. O mais necessitado é o nosso ouvido. No centro é muito fácil, né? A gente está ali agregado naquela energia linda, maravilhosa, e quando a gente sai de lá é que começa a dificuldade da prática, né? Porque enquanto eu não passo pelo portão do centro, falo, nossa, que lindo, eu vou praticar isso. Eu estava precisando ouvir isso, mas até eu atingir a rua e pegar o carro e alguém me fechar, pronto, eu fico de fora. Ai, meu Deus, o que é isso? Então, é bem tenso mesmo a gente se colocar no que o Emmanuel pede para o Chico. E eu queria agora, hoje, já estar nessa tranquilidade interna, mas eu vou ser menos ansiosa e esperar a tranquilidade interna chegar. Depende de nós, hein? Isso, Depende exatamente. só de nós.
Pronto, obrigada, Roberto. Eu gostei muito dentro disso que a Onesina comentou, né, do exemplo, essa passagem, né, entre o Chico e o Emmanuel, dentro dessa questão da razão e da necessidade, né? O Chico tinha razão, porém era mais importante a necessidade de ajudar a pessoa aplicando o passe, atendendo, né? E aí vem a questão também, assim, que muitas vezes nós não nos damos conta que essa necessidade, né, a prática da necessidade, da compaixão para com aqueles que nos procuram, para aqueles que nos cruzam o caminho, por aqueles que convivem conosco, ela é não só benéfica para essa terceira pessoa, né, mas principalmente para nós. A necessidade, muitas vezes, em ajudar alguém, está também nos ajudando. Muitas vezes você acha que tem razão, você faz um julgamento de determinado comportamento, situação ou pessoa, e você adota posturas, né, contrárias a uma fraternidade, a uma compaixão, e você, mesmo estando coberto de razão, você não age conforme o Cristo nos ensinou, né? Como Emmanuel deu puxão de orelha do Chico, né? Essa necessidade de ajudar, ela muitas vezes é maior em nosso benefício, né? Perdoando, tendo uma visão diferente de cada situação. Gostei muito dessa passagem, essa citação que você fez, Roberto. Obrigado. Nós que agradecemos. Oi, Simone. Suzana quer falar também. Quero. Na cenoura aqui do ovo, viu, Roberto? E o Sara me ensina. Eu fiquei aqui me sentindo uma mandioca. Que é mais dura que a cenoura, viu, Roberto? Quando você falou, eu já incorporei. Eu falei, olha, aquelas que você coloca na panela de pressão e ela não fica de jeito nenhum. Então, fiquei aqui fazendo um bom exercício com relação a essa historinha, que é muito bom, né? Que Jesus falava em parábolas, porque em parábolas você guarda mais do que você vem com teorias. Então, as histórias nós incorporamos, nos vestimos dela e fazemos as nossas analogias. Então, assim, muito boa. Todas, anotei todas aqui e vou plagiar quando tiver oportunidade com as suas... Obrigada. E assim, eu estou com uma aula... Pois não, Suzana. Estou com uma aula fresquinha aqui na memória, que é a fé que move montanhas, né? E a verdadeira fé. Então, quando você foi falando da ansiedade, eu fui anotando aqui, né, os pontos que foram me chamando a atenção, que dificilmente a ansiedade é otimista, né? Que a necessidade do planejamento da Arca de Noé. E aí eu fui aqui anotando que quando nós lemos sobre a verdadeira fé ela é calma, ela é paciente e sabe esperar, né? Então, quando nós associamos a verdadeira fé ao comportamento da ansiedade, me remeteu à fé que move montanhas, porque é exatamente a falta de que nos faz ter a ansiedade, né? Então, assim, veio assim, ao encontro, né? Ficou muito, muito claro isso. Então, se nós tivéssemos a fé, nós saberíamos esperar, controlaríamos a nossa ansiedade. E quando você comentou sobre a Arca de Noé, a necessidade de fazer o planejamento com antecedência, onde você coloca a evangelização, nós estamos falando aqui numa palestra do Grupo de Pais, né? E aí o que me remeteu quantos pais planejam com antecedência evangelizar os seus filhos, porque na evangelização você passa a ter o conhecimento desta fé para que você não cresça ansioso, né? Como a Nilsara falou, né? E eu também me sinto assim, Nilsara, foram depois de meio século que nós temos alguns aprendizados, né?
que a mandioca já cozinhou, né? Ou que o ovo já, né, já calejou um pouquinho, que talvez, se nós tivéssemos mais inseridos, poderíamos, né, levar todo o nosso percurso aí com mais leveza, né? Talvez alguns endurecidos como eu, como mandioca, talvez não iria no centro com a minha mãe quando era pequena, mas queria ficar brincando. Mas, né, tem esse planejamento que eu achei muito interessante, porque, como diz lá, né, na fé que move montanhas, a fé ela não se impõe. Então, assim, cada um tem sua hora, não tem jeito. Então, foram todas essas reflexões durante as suas explanações, Roberto. Muito obrigada. Estão todas anotadinhas aqui para eu reler e fazer minha lição. Nossa, Suzana, dá licença um pouquinho, deixa eu falar para a Suzana. Hoje, mais um aprendizado com a Suzana. Anotações. Muito bem, Suzana. Eu não sabia que você fazia anotações. Você viu, Roberto? Que interessante, anotando os tópicos para poder ir estudando e passando. Aprendi também isso com a Suzana. Eu também ando de caderninho. Ah lá. Tudo quanto tem uma pilha de caderninho. Eu faço isso no meu trabalho, mas eu tenho que fazer. Aprendi mais essa com vocês hoje. Obrigada. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são pais. Agora, vocês são educadores espíritas, vocês dão aula, vocês são só pais, vocês trazem os filhos. Qual o contexto eu estou inserido aqui hoje? Bom, é assim, essa atividade dominical, ela tem por objetivo principal a evangelização de espíritos. Então, ela é chamada de evangelização infanto-juvenil, mocidade espírita e paz. E temos também uma sala do nosso maternal, que atende crianças de 2 a 3 anos. Qual é o objetivo principal? Os pais vêm com seus filhos, numa faixa etária de 2 anos até 20 e poucos anos, que é a nossa mocidade, e nós distribuímos, então, os filhos conforme as faixas etárias no nosso ambiente. A nossa casa permite essa divisão por salas, e os pais ficam no salão principal, onde nós convidamos um palestrante para desenvolver uma temática atual dentro do contexto familiar, dentro do Evangelho, como o senhor fez hoje, né? Então, essa palestra está sendo virtual, direcionada aos nossos pais. Caso, como nós pretendemos retomar nossas atividades, né, se Deus permitir, de maneira presencial, a partir de fevereiro do ano que vem, este é o contexto. Os pais vêm com seus filhos, e conforme a faixa etária, eles são direcionados para as salas, onde as evangelizadoras já estão preparadas para ministrar, né, ou fazer uma convivência dentro do Evangelho, dos Evangelhos. Atualmente, né, eu sou o diretor desta área, que nós chamamos a área de Infância, Juventude e Paz. Nosso amigo Edmur é o coordenador do grupo de paz. Nossa amiga Suzana é uma das evangelizadoras, né? Como nós não estamos tendo atividades presenciais, nós postamos material nos grupos do WhatsApp, nas nossas mídias sociais, que é feito antes, então a Suzana vem e participa virtualmente conosco. A Onesina, a Nilsara, o Marco, a Silvana, são pais e mães, né, que costumam trazer seus filhos. E a Rosane, que está aqui também conosco, ela é a nossa atual primeira-dama, né, é esposa do nosso presidente da casa, e ela é responsável pelo maternal. Então, esse é o nosso contexto, tá? Então, temos de tudo um pouco aqui, Roberto, evangelizador, Perfeito. coordenador, pais, esse é o contexto. Muito bom. Eu conheci o centro de vocês. Vocês fizeram uma obra que vocês estavam terminando quando eu estive aí. Eu acho que ela está concluída já. E nós também, esse trabalho nós temos na nossa casa e diríamos que é um dos mais importantes da casa espírita, porque
deixar vir a mim os pequeninos, fazer essa evangelização que ela, para muitos, ela vem tardiamente, né? Mas quando Sim. já tem esse berço, é extraordinário o suporte. Sim, o nosso centro espírita, ele possui um braço social que é a nossa creche. O centro chama-se Centro Espírita João Batista, é uma entidade com o seu estatuto, os seus regimentos, o seu CNPJ, mas nós temos um braço social que é a nossa creche, Lar Creche Wilson de Oliveira, né? E que nós, quando você esteve aqui conosco, né, foi há 2 anos atrás, em 2019, quando a gente fez as palestras de aniversário da casa em agosto, que você teve a oportunidade de presenciar, acho que a última, se não me falha a memória, foi a última palestra do mês de agosto, com o Orson Peter Carrara. Isso. Então, foi no espaço onde nós estamos construindo a nossa nova sede da creche. A nossa creche atualmente funciona nos fundos do centro, atende 50 crianças, mas nós estamos trabalhando para concluir e equipar toda a creche para que o ano que vem nós possamos migrar a creche para esse novo espaço, onde pretendemos agora ampliar nossa ação, atendendo até 100 crianças. Esse é o nosso objetivo. E, se Deus permitir, e acredito que será realizado. Então é isso. É um trabalho muito bom. Então, convidamos, né? Obrigado pela participação de todos, fraterno, nossos amigos aqui conectados. Para encerrarmos, então, esse nosso encontro, vamos, então, passar novamente a palavra para o nosso irmão, José Roberto Igbe, que irá encerrar com uma oração. Eu, Roberto, só um instantinho. Eu só queria agradecer a sua boa vontade, a sua dedicação. A palestra foi muito edificante. Tenho certeza que muitos dos nossos pais vão acabar assistindo. Esse horário de domingo é um horário meio complicado, mas depois bastante pais acabam assistindo. E ajuda muito, né, em todos os sentidos. E sempre muito gratificante ter pessoas boas, esclarecidas, que se dedicam, né, para passar essa mensagem da doutrina de Jesus, que sempre nos esclarece, nos engrandece e nos fortalece em todos os sentidos dos nossos dias. Obrigada, viu? Bom domingo. Graças a Deus, nós que agradecemos a oportunidade. Então, nesse momento, nós vamos agradecendo desde os nossos mentores individuais, aos benfeitores espirituais e à egrégora do Centro Espírita João Batista, que tanto nos auxiliou aqui nessa explanação evangélica. E nós que recebemos tanto, nós vamos, nesse momento, fazendo doações de amor. Nós vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, imaginando seus habitantes muito felizes. Nós vamos vibrando pelo país que nos acolhe, pelos nossos dirigentes e nós, os dirigidos. Vamos vibrando por todos os hospitais, pelos leitos de recuperação da saúde e por todos aqueles que trabalham direta ou indiretamente na recuperação dos doentes. Vamos vibrando por todos os lares, principalmente aqueles que necessitam de harmonia, e que a evangelização infantil possa ser a tônica de todos os lares, nos seus diferentes cultos, culturas, mas sempre com a presença do divino em todos os lares. Nós vamos agora
Se alguém tiver uma vibração particular, é o momento que nós fazemos essa corrente de amor. E se não tivermos, as doações serão canalizadas pela espiritualidade superior, onde tiver mais necessidade. Graças a Deus, graças a Jesus, que a paz do Mestre permaneça agora e sempre conosco. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado. Desejamos a todos um ótimo domingo e excelente semana que se inicia. Ótimo.